Janela da Paulista recebe hoje com muita alegria pela primeira vez o Dr. Pedro Poesch Leão. Dr. Pedro é professor titular de cirurgia vascular da USP. Porém, ele é também um tremendo escritor. E nós vamos falar das duas coisas, de cirurgia vascular e de livros. Doutor, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, prazer estar aqui com você. Então, doutor, vamos começar pela cirurgia vascular? Podemos, o que você quer saber sobre a cirurgia vascular? O que tem de novo? A cirurgia vascular passou por uma revolução por volta de 1990, que foi a revolução dos catéteres, dos estentes, enorme, porque tudo era cirurgia aberta, abria, cortava, que ainda tem hoje, passou pelos estentes. Isso foi depois sedimentando, aparecendo esses métodos, a gente foi tendo que treinar as pessoas que não sabiam fazer, e etc. E hoje tem, isso aí é 70% da cirurgia vascular hoje é feita com raio-x, com catéteres. E o que tem de novo são na verdade, novas doenças que já existiam, a gente já conhecia, mas que estão sendo investigadas melhor em função de equipamentos de diagnóstico melhores que permitem a gente saber. Uhum. Um exemplo disso, a minha linha de pesquisa hoje na USP é sobre varizes pélvicas, que a gente chama de síndrome de congestão pélvica, que é uma doença que dá varizes na pelve, em mulheres, né? Dá muita dor pélvica forte, dispareunia, que é dor após a relação sexual, dismenorreia, que é dores menstruais incríveis, e que sempre se conhece há muitas décadas, mas que hoje é ressonância magnética, tomografia, porque as varizes nas pernas, a pessoa olha e vê, né? O próprio paciente diagnostica. Mas essas são dentro da pelve, ninguém não se vê, a não ser com... Então, hoje, com equipamentos de ressonância magnética especiais, com tomografia, ultrassom, a gente consegue detectar e tratar, e também elas não tinham tratamento antes de existir os catéteres, os estentes, porque lá dentro da pelve você não vai abrir para buscar varizes lá dentro, seria uma loucura, mas com estentes a gente consegue. Então, isso é uma das coisas que tem de novo. Né? É a linha de pesquisa que eu estou mais focado hoje na universidade, apesar de que eu coordeno todas as linhas de pesquisa. Mas o diagnóstico dessas varizes pélvicas já existia? Existiam algumas descrições que eram de varizes pélvicas, essa síndrome, etc., mas eram coisas que se encontravam, assim, antes dos aparelhos de ultrassom melhorarem, eram coisas que se encontravam, você estava operando, um ginecologista estava operando lá um útero e via aquelas coisas, falava, olha isso aqui, o que é tal. Depois o ultrassom é relativamente novo, né? Ele, na década de 80, o ultrassom era um negócio para ver feto, e assim, mesmo bem ruimzinho, não conseguia nem saber o sexo direito. Os ultrassons modernos que vêm, essa coisa maravilha que a gente vê, são mais da década de 90 para cá, e cada dia estão melhorando. Então, a doença não é nova e já era conhecida, mas ninguém tratava, porque não tinha como acessar. Pois é, e devia confundir também os diagnósticos, né? Difícil, porque o diagnóstico confunde com endometriose, outras doenças inflamatórias pélvicas, etc. E é difícil fazer o diagnóstico da diferença de uma ou de outra, mas hoje a gente consegue, com esses métodos, consegue. Que bom, ótimo, muito bom. Estamos evoluindo, né, doutor? Vamos para os livros agora, já que já falou que tem de novo? Livros? Os livros, seus livros. Olha aqui. Eu sou um escritor assim, que faz períodos intensos parados, depois de repente sai uma coisa. Né? Então, é isso aí. Esse aqui é o mais recente. Esse é o mais né? recente, eu acho que é deste ano, né? Como o vício em redes sociais pode acabar com a sua vida. Pedro Poesch e Fábio Apolinário. Tá aqui. Isso, Fábio Apolinário é um psicólogo que é coautor comigo, meu aluno de muitas décadas. Um excelente psicólogo, foi professor universitário e acho que é professor universitário até agora. E nós resolvemos escrever, conversando um dia sobre isso, esse problema, e
conversando com outras pessoas, depois demos uma olhada para ler alguma coisa, ver, e descobrimos que não tinha nada escrito sobre isso. Tem muita coisa escrita sobre redes sociais, mas sobre o vício em redes sociais tem pouco, viu? Então, nós começamos o livro dizendo, esse não é um livro contra redes sociais, nós temos redes sociais, nós gostamos de redes sociais, nós usamos redes sociais, eu uso, ele usa, é o vício em redes sociais. Quer dizer, é a mesma coisa que qualquer vício que a pessoa pode ter. Você jogar uma tranca no domingo com os amigos não tem nenhum problema. Agora, viciado em jogo é outra coisa, né? E assim por diante. É sobre isso o livro. E tem tratamento para esse vício? Tem sim. Tem. Inclusive o Fábio, que escreve essa última parte, ele sugere, claro que o tratamento correto é procurar um psicólogo e fazer um profissional. Onde ele sugere algumas coisas iniciais para a pessoa tentar, que é um detox, como qualquer detox de qualquer tipo de droga ou de vício, né? Aquela história, fica longe um tempo, deixa o celular quieto para dormir, não dorme com ele na cabeceira, essas coisinhas, essas dicas que ele dá, mas é muito importante reconhecer quando a pessoa está viciada, porque vai acabando mesmo com a vida. É mesmo. Bom, e tem também, o doutor trouxe aqui para me mostrar, olha que lindo, é o unitário que chama The Two Chambers, em inglês, bárbaro, né? E vende bastante lá fora, doutor? Vende sim, olha, engraçado, vende mais fora do que dentro. Ah, mas lá fora leem muito mais do que aqui dentro, né? Vende na Bélgica, vende na Austrália, vende na Inglaterra, vende na Alemanha, vende... Os que mais compram são os ingleses, né? A Inglaterra é quem mais frequentemente eu vejo no relatório comprando, mas também tem Bélgica. Estranhamente nos Estados Unidos não vende. Acho que os americanos não é o tipo de leitura que eles gostam. É um livro sobre o século XVI na Europa, Inquisição, tenho a impressão que não é o modelo do americano de ler, né? Assim, e que com exceção, obviamente, de alguns americanos, que é um país tão grande, tem gente até interessada em qualquer coisa. Mas agora, já o inglês, o belga, eles são mais focados nesse tipo de história, tem a ver com eles, exatamente. Ah, mas é maravilhoso esse livro. Eu li há muito tempo, né? Que é 2009, né? A primeira edição em português, né? Eu li por aí, 2009, 2010, fiquei apaixonada. Aí eu fui para Campos do Jordão, estava conversando sobre o seu livro com Antônio Costela, que é o escritor e editor, e ele vai lá dentro e volta com outro livro seu para mim, que foi editado pela editora Mantiqueira, né? Que é o primeiro. Que é o primeiro, que é de 2001. E eu adorei também. Então, doutor, tem mais, né? Não são só esses. Tem esses dois de ficção, esse Augusto saiu agora sobre as redes sociais, e mais uma meia dúzia, 6 ou 7 aí de medicina, né? Sim. De cirurgia. Mas romances e tal... São esses dois. São só esses dois? E quando é que vai vir outro? Em gestação. É aquela coisa da inspiração, né? Você tem que ter uma ideia, uma inspiração, etc. Tem um tempo também para fazer, né? Esse unitário, eu já estava querendo escrever um livro. Quando nasceu o meu filho mais novo, a gente ficava um pouco mais em casa, porque era bebê, aquela noite chora. E eu sempre li muita história, eu sempre gostei muito de história. E os meus livros de cabeceira eram o Will Duran, todos aqueles 12. E eu estava sobre a reforma e achei, lendo, vi essa história do Miguel Servet, que tinha inventado a circulação pulmonar. Então, e era uma página e meia do Duran. Eu disse, nossa, que história esquisita, eu nunca ouvi falar desse sujeito e nem dessa história. Mas se o Will Duran está dizendo, o Will Duran, né? Aí eu fui lá na bibliografia do Will Duran, tinha lá uns 2, 3 coisas e tal, mas falei, vou dar uma olhada nisso aí. E passei 3 anos pesquisando, né? Ler tudo que existe sobre Miguel Servet, sobre o processo, sobre a Inquisição, não só sobre a Inquisição, mas sobre as cidades onde ele passou, sobre várias coisas da época e tal. E aí tem bastante coisa escrita, inclusive o processo que ele sofreu em Genebra,
os autos do processo foram guardados. As perguntas, as respostas. Então tudo que está no livro, as perguntas que fazem aí as respostas, embora seja um romance, tudo ali é tirado dos autos do processo mesmo de Genebra. Que beleza! Muito bom o trabalho de pesquisa, né? Infelizmente, o processo que ele sofreu na França, em Viena, que é Viena da França, não Viena da Áustria, o processo foi queimado na Revolução Francesa, quando o pessoal jogou tudo na praça e queimou. Mas tinha um abade francês que tinha antes disso feito um relato detalhado do processo, de como ocorreu e tal. E hoje a internet é fantástica, né? Eu consegui acessar na internet o relato do abade. E como o francês é uma das poucas línguas que mudou pouco ao longo desses séculos, né? A gente consegue ler com facilidade. Que beleza, doutor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bom. Obrigado pelo seu convite. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my